Queridos, que tempo é este tempo que nós estamos vivendo? Estamos no mundo pós-moderno, aonde se vive principalmente o presente. Uma geração que tem aprendido a desconsiderar o passado e a não sonharmos com o futuro. Tudo o que importa é o hoje, o aqui e o agora. Mas uma vida que não tem futuro é uma vida em desespero. Vida de quem vive na expectativa do futuro é uma vida que tem esperança. Nós vivemos em um tempo que a nossa visão de futuro tem se esmaecido em relação às maravilhas que a modernidade tem nos oferecido para vivermos no aqui e agora, no nosso presente. E é justamente sobre isso que a segunda carta de Pedro, no capítulo 13, nos fala. Pedro nos fala dos escarnecedores que ignoravam o futuro e, portanto, vivem sob condenação. E ele nos fala dos crentes que vivem na expectativa do futuro, da segunda volta de Cristo e vivem na esperança. Afinal, é a nossa visão de futuro que determina, que alinha a nossa forma de vivermos no presente. Vamos ver o que Pedro nos diz. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, no capítulo 3. Vamos dar sequência aos sermões expositivos nessa segunda carta de Pedro. Estamos quase concluindo a carta. Hoje vamos analisar o capítulo 3, versos 8 a 10. Um texto que nos fala sobre a paciência do Senhor. Ele nos diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Vamos meditar sobre esses 3 versículos. Não cabe a nós, como já ouvimos domingo passado, não cabe a nós marcarmos o dia exato da segunda volta de Cristo. Cristo, Ele não conta o tempo como nós contamos. Muitas coisas nós não sabemos sobre as coisas do fim. Muitas coisas não nos foram reveladas sobre esse tempo do fim. Por isso nós precisamos nos ater somente àquilo que nos foi revelado nas Escrituras. O futuro é certo, Jesus virá, e a nossa esperança é certeza e não dúvida ou uma possibilidade. Algumas coisas são certas, coisas estas já tratadas pelo apóstolo Pedro na sua primeira e na segunda carta. Ou seja, o que é certo? Sabemos que a morte é certa. Sabemos que o julgamento de Deus é inevitável. Sabemos que há um céu literal e há também um inferno literal. Sabemos que haverá um dia em que estaremos fisicamente diante do Senhor. E sabemos que haverá uma ressurreição dos mortos. Sabemos que haverá um momento em que prestaremos conta a Deus de nossa vida, daquilo que fizemos ou deixamos de fazer com a vida que Deus nos deu. Tempo. Esse é um texto que nos fala sobre o tempo e nos diz que o tempo cósmico terá um fim. Deus deu início a esse tempo cósmico quando Ele criou o universo. Mas quando o dia do Senhor chegar, o tempo cronológico, o Cronos, desaparecerá e só existirá a eternidade.
Um tempo onde não tem antes, agora e depois. Então, Pedro nos fala sobre o tempo nessa segunda carta. Vamos analisar as partes desses versos. No versículo 8, Pedro fala: Amados, não deveis esquecer, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro, como ele tem o costume de fazer, ele chama os irmãos ali da igreja por queridos amigos, amados irmãos. Pedro se dirige aos seus leitores e os trata como um pastor carinhoso e amável que ele era. Um pastor deve amar as suas ovelhas. Pedro amava as suas ovelhas. E ele nos diz: não deixem de esquecer que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O nosso Senhor, Ele vive em um presente eterno. Deus vive fora do tempo, onde não há um antes, um agora e um depois. Há somente um presente eterno. E aqui nesse texto nós temos a teoria da relatividade do tempo. Uma vez que o calendário e o relógio de Deus não são iguais ao nosso. Nós não podemos, portanto, falar de demora. Jesus está demorando voltar. Jesus ainda não voltou. Deus, Ele não conta o tempo como nós contamos. Deus é soberano sobre o tempo, como nós já vimos. Deus é Senhor soberano da história. E Ele também é o Senhor soberano do tempo. Deus tem uma perspectiva diferente de tempo em relação à nossa. Deus é aquele que é, o que era e o que há de vir, nos diz Apocalipse 1:4. Essa frase de Apocalipse contém o passado, o presente e o futuro. Deus encapsula o presente contínuo que vivem os 3 tempos no próprio Deus. Portanto, Deus nunca está atrasado, não está nunca atrasado, não de acordo com a nossa forma de medir o tempo. É assim que Pedro está explicando aqui, nesses versículos, o tempo para a volta do Senhor Jesus. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns a entendem como sendo uma lentidão. E os escarnecedores que estão por detrás desta carta, eles estavam escarnecendo os crentes porque Jesus não voltava. Pedro então nos diz, ainda aí no versículo 8, uma coisa, amados, eu digo que vocês não devem esquecer. Há uma única coisa que nós não devemos nos esquecer. No versículo 5, Pedro usa também esse verbo esquecer, onde Pedro nos fala dos escarnecedores, aqueles que esqueceram deliberadamente da criação de Deus. E aqui Pedro nos fala para que nós não esqueçamos de uma coisa só. Que coisa é essa? Que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Pedro está citando nesse versículo uma oração de Moisés. No salmo que Moisés orou, o Salmo 90, versículo 4, ele diz: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. 1000 anos como um dia. Já temos esse relato no livro de Salmos. O versículo 9, então, fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A ênfase está na promessa do Senhor e não no tempo. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. A sua promessa nunca falha. O Senhor nunca retarda nem adianta aquilo que Ele prometeu. Tudo Ele faz
no tempo certo e determinado. Nós vemos aqui, irmãos, não a impotência de Deus, mas a misericórdia de Deus como razão da demora. Deus sempre foi tardio em se irar. E aqui a demora tem a ver com essa paciência de Deus. Pedro então fala que o Senhor aqui é uma referência ao próprio Deus. Há aqui uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, aonde ele fala da vinda do Senhor. Ele nos diz: porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Promessa do Senhor. O tempo de Deus é aquele tempo estipulado por Ele mesmo e Ele cumprirá. Hebreus também cita a mesma profecia quando ele fala que o Senhor cumprirá as suas promessas. Hebreus 10, 36 e 37. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Deus enviará Jesus a segunda vez a esta terra no tempo determinado por Ele. Por que Deus está postergando a sua promessa? Por causa da sua longanimidade. Um dos atributos de Deus, a sua longanimidade. Por causa da sua graça e da sua misericórdia para com os pecadores. Deus está dando tempo para que os eleitos se arrependam dos seus pecados. Jesus, ele não vai voltar enquanto o último eleito, o último judeuzinho não se converter. Enquanto esses eleitos não se converterem, Jesus não vai voltar, porque Jesus vai voltar quando o corpo de Cristo, a igreja, estiver completa. Enquanto o corpo de Cristo não estiver completo, Jesus não vai voltar. Estar com o corpo de Cristo completo é como a noiva plenamente ataviada, bonita, pronta, esperando o noivo chegar. Por isso que a evangelização, a obra missionária, entre aspas, como diz Pedro, apressa a vinda do Senhor. Porque enquanto esse evangelho não for pregado a todas as nações, para que os eleitos sejam salvos, Jesus não voltará. E Jesus voltará quando tiver terminado a paciência de Deus, quando o tempo determinado tiver se esgotado e quando o último eleito tiver aceito a Cristo como seu Salvador. Mas o texto ainda nos diz como alguns a julgam demorada. Alguns ainda tinham dúvida da volta de Cristo, talvez influenciados pelos escarnecedores, mas Deus, ele não tarda as suas promessas. É certo que Cristo voltará. Deus está no controle da história e fazendo tudo no seu devido tempo. Quando nós pensamos em tempo, logo lembramos de Eclesiastes capítulo 3, o verso 1, quando ele fala: tudo tem o seu tempo. E aqui na língua grega, tempo é a palavra cronos. E diz que tudo tem o seu tempo, o seu cronos determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa segunda palavra, tempo, é a palavra kairos. Então veja que coisa interessante, Eclesiastes está nos dizendo: tudo tem o seu tempo, o seu cronos determinado. E há tempo, kairos, para todo propósito debaixo do céu. O cronos e o kairos estão debaixo da soberania de Deus, determinados pelo próprio Deus. Nos diz o texto que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A razão pela qual
o retorno de Cristo não é imediato, é porque Deus é paciente para com os pecadores. Deus quer ver os pecadores se convertendo. Deus quer ver o número dos fiéis que compõem o seu corpo fechado. Porque Ele é misericordioso e tolerante. Ele adia o tempo para que os pecadores eleitos possam chegar ao arrependimento. E Ele fala para convosco. E aí vamos pensar sobre todos e alguns. Quando Ele diz para convosco, esse convosco são os leitores de Pedro e não os escarnecedores. Porque Deus não julga as pessoas apressadamente, mas lhes dá um tempo para que elas se arrependam. Veja que Pedro vai falar sobre isso um pouco mais adiante, no capítulo 3, versículo 20. Olha o que Pedro diz. Ele fala na sua primeira carta, 3:20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Pensemos no que Pedro está falando. Ele fala para que nenhum pereça, não querendo que nenhum pereça. Pedro aqui, ele não está ensinando o universalismo, que é aquela ideia de que todas as pessoas, de alguma forma, serão salvas. Ele não está ensinando isso. Nós podemos entender aqui que Deus, Ele não quer que nenhum dos seus eleitos se percam. Deus quer que todos os eleitos cheguem ao arrependimento e à salvação. E Deus salvará todos os eleitos. Pedro, ele já falou anteriormente que os ímpios seriam destruídos, mas nenhum dos eleitos iriam perecer, assim como foi com a família de Noé. Senão, vejam o que Pedro fala, senão, ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Novamente, que todos é esse que nós temos aqui, todos os eleitos, todos aqueles que Deus já escolheu. Lembrem de uma coisa, irmãos, eleição não é igual à salvação. Os eleitos são eleitos para a salvação. Se ele é eleito, ele será salvo. E o Deus que determina os fins, ele determina também os meios. Como esses eleitos serão salvos? Por meio da sua igreja, evangelizando, fazendo missões, proclamando o evangelho. Aí então todos os eleitos serão salvos. A paciência de Deus é o desejo de Deus de que o homem se arrependa. Sendo assim, o arrependimento é um ato do ser humano. E os escarnecedores estavam se recusando a se arrepender, mesmo que Deus esteja dando um período de graça. Amor e a misericórdia de Deus são grandes, e o seu desejo é que todos se salvem. Vamos pensar a partir de 2 exemplos no Novo Testamento e no Antigo Testamento, de pessoas que não se arrependeram, Deus não desejando isso para elas. O exemplo de Caim e o exemplo de Judas. O exemplo de Judas, ele era alguém determinado por Deus para entregar o Senhor Jesus e traí-lo. E Caim, que era do maligno. Olha o que 1 João 3,12 nos diz. Não segundo Caim, que era do maligno. Caim era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Deus desejava que Caim fosse salvo, mas ele não decretou a salvação de Caim. Caim não se arrependeu do seu mal, embora Deus tenha lhe concedido misericórdia. Veja a tolerância de Deus para com Caim. Gênesis 4:7 nos diz: Caim,
se você proceder bem, não é certo que serás aceito? Palavras do próprio Deus. E ele diz em Gênesis 4,15, o Senhor, porém, lhe disse a Caim, assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Mesmo Deus protegendo Caim, ele não se arrependeu, ele não foi salvo, porque era filho do maligno. E no Novo Testamento nós temos o exemplo de Judas. Judas foi escolhido por Jesus. Judas vivenciou os poderes, as maravilhas, os milagres, os feitos maravilhosos de Jesus. No entanto, ele não se arrependeu do seu pecado, porque também era filho do maligno. Atos capítulo 1, versículo 25 nos diz: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E Marcos 14, 21 nos diz: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Judas, melhor lhe fora não haver nascido. Veja que Deus decretou que Judas iria trair Jesus, mas ao mesmo tempo ele não decretou a sua salvação. São os mistérios de Deus, a soberania de Deus na história. Deus estende a sua misericórdia ao pecador. Porém, quando o ser humano repudia a graça divina, a condenação está sobre ele e ele se vê diante de um inevitável julgamento. A manifestação da palavra de Deus ou da promessa, como aqui em Pedro, ao ser humano, quando a palavra lhe é entregue, qualquer que seja o ser humano, ela é como uma espada de 2 gumes. A palavra corta dos 2 lados. A palavra corta para a salvação e para a condenação. Quando alguém ouve a palavra de Deus, ou ele a aceita ou ele a rejeita. Mas essa palavra nunca volta para Deus vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Quando a palavra é pregada, essa pode ser a melhor e a pior de todas as coisas que pode acontecer ao ser humano, porque se ele responder negativamente à mensagem do Evangelho, ele é réu do corpo de Cristo, ele está sob julgamento. Porque a palavra sempre vai exigir do homem uma decisão. Ou a palavra será para salvação ou para condenação. No caso aqui da segunda carta de Pedro, para os apóstatas, os falsos mestres, os escarnecedores, a palavra da promessa foi para eles condenação, porque eles não se arrependeram. Agora, algo muito interessante que Pedro fala: quando Jesus vier, este mundo vai ser destruído. Vejam os elementos a partir do qual o mundo será destruído. Vejam o verso 10. O verso 10, a última parte aqui da nossa reflexão, nos diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. O que vai acontecer quando o dia do Senhor chegar? Virá, entretanto, como um ladrão o dia do Senhor, uma volta inesperada. Jesus não vai voltar a partir de uma data pensada por qualquer ser humano. Será uma volta que ninguém vai estar esperando ele voltar naquele momento. O dono da casa não tem como prever o dia que o ladrão vai assaltá-la, a hora que o ladrão virá. O ladrão ele vem num tempo inesperado, mas uma volta certa. É a volta do Senhor, o Senhor virá
sem dúvida. Paulo também fala da volta do Senhor como ladrão em 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Vejam o que ele nos diz. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ele também usa a mesma expressão em Apocalipse, capítulo 3, versículo 3. Ele nos diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ele repete em Apocalipse 16:15, ele nos diz: eis que venho como quem vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. O dia do Senhor é o dia do julgamento de todas as coisas, julgamento dos justos e julgamento dos ímpios. Dia que marcará o fim da história, dia da ira do Senhor. A ideia da ira do Senhor como dia final, nós encontramos na Bíblia 24 vezes. 6 vezes os profetas o chamam de dia da destruição e 4 vezes de dia da vingança. Os escritores do Novo Testamento chamam-no de dia da ira, da visitação, o grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, como em Apocalipse 16:14. Esses são julgamentos horríveis de Deus, proferidos por causa da esmagadora pecaminosidade do mundo. Então, notemos aqui os acontecimentos quando o Senhor voltar. Olha o que Pedro nos fala: os céus passarão com estrepitoso estrondo. O céu aqui é o céu atmosférico. Esse céu que nós vemos deixará de existir. Apocalipse 6,14 nos fala sobre isso. Nos diz que o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Interessante, né? Porque o fim da história vai ser como um livro se fechando. O que era para ser escrito foi escrito e nada mais há para se escrever. O livro se fecha, o pergaminho se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isaías também fala deste acontecimento. Isaías 34:4 nos diz: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Todos os elementos destruídos pelo fogo. Elementos aqui, irmãos, são os corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, os corpos celestiais de luz. E a terra aqui é a nossa terra, né? Terra também, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Aqui a NVI diz assim: e a terra e tudo que nela há será desnudada. A Bíblia, a mensagem do pastor Eugene Peterson nos diz: neste dia a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Essa terra será completamente destruída. E Pedro fala com estrepitoso estrondo. Naquele dia futuro, o barulho dos átomos em desintegração do universo será ensurdecedor, diferente de tudo que os mortais já viram. O Deus que criou a terra e tudo que nela há, ele descobrirá a sua criação no dia do juízo.
Ou seja, toda a obra da criação será exposta, toda a obra do ser humano será exposta. Deus julgará o mundo levando em consideração o critério de nossas obras. Portanto, aquilo que nós fazemos tem consequência e importa. Pedro diz que esses elementos se desfarão abrasados, significa serão derretidos, desintegrados. Veja com isso que o mundo não acabará devido à bomba atômica, devido a alguma arma nuclear. E não é a humanidade que vai destruir o mundo, é o próprio Deus quem causará essa destruição e com muito maior força. A terra não será mais destruída pela água, como foi no dilúvio, mas a terra será destruída pelo fogo. Várias profecias falam sobre isso. Se pegarmos as profecias de Isaías, de Daniel, de Miqueias e de Malaquias, nós vemos o texto bíblico dizendo: pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um redemoinho, para manifestar a sua ira com fúria e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque o Senhor executará julgamento com fogo e com a sua espada sobre toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. Ainda, 2 Tessalonicenses e Mateus, nós lemos: afinal de contas, é justo que Deus retribua com aflição aqueles que os afligem, e dê alívio a vocês que estão aflitos, e a nós também, quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os seus anjos poderosos em chamas de fogo, tratando retribuir aqueles que não conhecem a Deus e aqueles que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmãos, o calor será tão intenso, eu imagino que sejam vulcões em erupção, astros celestes entrando na atmosfera terrestre, alguma coisa do tipo, mas aqui a ideia é que o calor será intenso, tão forte, que a terra e as suas obras todas serão queimadas. O poder de Deus consumirá tudo no reino material. Toda a terra física, com as suas civilizações, ecossistemas, recursos naturais, todo o universo será destruído. Mas nos diz que, no entanto, mesmo no meio dessa destruição alucinante, o Senhor protegerá as suas ovelhas. Vejam o que Apocalipse nos diz: depois que Jesus retornar, todo o universo atual deixará de existir, e ele será substituído por uma terra e um novo céu, conforme diz Apocalipse 22, 5. Os justos, por outro lado, enfrentarão as consequências eternas dos seus pecados. E à luz de tudo isso, os crentes devem esperar com grande expectativa a volta de Cristo. Para os cristãos será uma festa, para os infiéis será um tormento. E Jesus voltará na hora certa. Essa linguagem de Pedro parece indicar que a criação será trazida de volta à condição que se encontrava quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden. E eu digo, uma situação ainda muito melhor do que aquela. Quero concluir com algumas rápidas palavras para nós à luz desse texto. Um texto tão rico, né? Tão assustador para os infiéis, mas também de consolo para nós. O que o texto nos ensina? Que Jesus está voltando. A volta de Cristo para a igreja primitiva era tão certa que Jesus iria voltar logo, que eles se saudavam uns aos outros com a expressão Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Era uma saudação muito comum entre os cristãos primitivos.
A volta de Cristo também não é um ensinamento novo que Pedro está trazendo para a igreja, mas as Escrituras do Antigo Testamento já falavam sobre esta volta. O versículo 8 nos lembra que um dia como 1000 anos. Isso nos lembra que os propósitos de Deus são mais importantes que o tempo e o espaço. Deus, ele não se limita aos padrões existenciais e históricos para cumprir os seus propósitos. O versículo 9 nos instrui que Deus não atrasa. Tudo Deus faz na hora certa. A história chegará ao seu fim e Jesus virá na hora certa. E o verso 10 nos diz que o dia do Senhor virá e a terra será destruída. E quando o fim chegar, o dia do Senhor também chegará. Irmãos, lembrem-se, Deus é o Senhor da história. Pedro está nos dizendo que Deus intervém em todos os assuntos do nosso mundo. Ele nos diz que tudo deixará de existir. E a nossa oração é para que Jesus venha logo. Ele vai vir como ladrão. Nos lembra o Evangelho. Jesus virá quando ninguém espera. Ele nos diz em Apocalipse: virei como um ladrão. O ladrão não avisa a sua vinda. Jesus também não avisará. Virá quando menos esperarmos. Não podemos saber nem o dia nem a hora. Há um teólogo do Novo Testamento muito famoso, chamado Archibald Thomas Robertson. Ele nos diz sobre isso o seguinte: é inútil estabelecer o dia e a hora da vinda de Cristo, mas é insensatez negligenciá-lo. Por isso que Atos 1:7, quando os discípulos perguntaram para Jesus se aquela era a hora do dia do Senhor, o dia final, Jesus então vira para eles, em Atos 1:7 diz: não vos compete conhecer tempos ou épocas. A palavra tempos aí é a palavra cronos, e a palavra épocas é a palavra kairos. Então olha o que Jesus está dizendo: não se preocupe com o cronos, nem com o kairos, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus não sabia também, enquanto aqui nessa terra, o tempo e a hora. Mateus 24:36 diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Irmãos, fica aqui uma palavra pastoral. Aqui não se trata também do como tudo isso vai acontecer, e sim como eu, como servo de Cristo, devo me comportar enquanto Jesus não volta. O que será cobrado do cristão não é o fato dele não saber a data, mas o fato dele não estar preparado para a volta de Cristo. Por isso, em vez de curiosidade, o cristão é desafiado a ser vigilante. Jesus, ele não disse: olha, fiquem tranquilos, mas ele diz: fiquem alertas. Jesus também não disse: ponha o despertador para tocar em determinada hora. Não disse isso, mas ele disse: não durmam. Assim, queridos, vigiemos, oremos, que quando Jesus voltar, Ele nos encontre com as nossas lamparinas acesas, nos encontre com as nossas vestes alvas, esperando a sua vinda. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos. Shalom. Que Jesus volte